Vamos à lista de materiais? Eu optei por utilizar um fio 100% acrílico, já que nós estamos entre outono e inverno, e aqui em Curitiba faz bastante frio. Então, nesse projetinho, eu estou utilizando o fio Nina, da Fios Pinguim. Ele é um fio 100% acrílico, o tex é 375 e cada novelo tem 267 metros. Essa cor aqui é a Latte, a referência 9763. Eu iniciei o projeto com um novelo novo, então sobrou aqui um pouco menos da metade, ainda dá para fazer alguma coisa aqui, ó, com a sobrinha de fio. Vocês podem estar utilizando outros fios acrílicos, deixei aqui, ó, um exemplo, o Clube 500, que também é um fio 100% acrílico. O tex dele é um pouquinho mais espesso, tá? É 500, e o novelo do Clube 500 vem 200 metros, enquanto esse aqui vem 267. Então, esse aqui tem um rendimento melhor, tá? Vocês vão saber ali que com um novelinho, tranquilamente vocês vão conseguir reproduzir a peça. Caso vocês queiram utilizar essa cor aqui, ó, do Clube 500, é a Cereal 9758. Caso vocês morem em regiões que não faz tanto frio, ou de repente estão assistindo esse tutorial na época de primavera, verão, vocês podem substituir por fios de algodão. Eu utilizaria o fio Bella ou o fio Bella Fashion, que são fios com o tex próximo aqui do Nina, e vai deixar o acabamento mais leve, a peça mais molinha. Estou utilizando uma agulha de 4,5 mm. Vamos precisar também da agulha de tapeçaria para os acabamentos e tesoura. A minha peça finalizada, ela ficou por volta de 1,80 de comprimento. E aí, mostrando pra vocês aqui, ó, a diferença de um quadradinho, que é o motivo que nós vamos trabalhar um sobre o outro na nossa peça. Esse aqui com o fio Clube 500, que eu ensino pra vocês no tutorial. E esse aqui com a minha peça finalizada, o fio Nina. Então, aqui em questão a largura, ficou aproximadamente 11 centímetros por 11 de altura. E aí, com o fio Nina, ele ficou aproximadamente 10 de largura por 10 de altura. Para vocês aqui a minha peça já finalizada. Esse método aqui do crochê, ele é conhecido como filé crochê. Então, basicamente, a partir de um gráfico que vocês vão conseguir reproduzir a peça. Se vocês quiserem saber mais sobre o filé crochê, procurem pesquisar lá no Pinterest, que vocês vão ver diversas opções para vocês se inspirarem. Nesse aqui, eu vou estar trabalhando um desenho que ele tem o formato de uma libélula. Então, a cada 9 carreiras, vai se repetir novamente o desenho. E aí, nós vamos, então, trabalhar como se fosse, assim, um quadradinho de crochê, onde se forma o desenho. E aí, a cada 9 carreiras, nós vamos repetir o processo. E assim eu fui fazendo, até que eu trabalhei aqui no total 18 vezes essa repetição. E aí, se formou esse mini cachecol, lenço aqui, que ficou bem extenso. E aí, vocês podem estar utilizando como cinto, para colocar até mesmo como uma faixa de cabelo. Vocês podem estar utilizando também, né, ali no pescoço. Então, assim, ele é bem simples, fácil, econômico e vocês podem estar utilizando de diversas formas. Eu vou deixar aqui no início do tutorial o gráfico para vocês, de repente, printarem, se quiserem depois imprimir, para seguir o passo a passo. E aí, vou explicar para vocês também aqui as 9 carreiras, como que vai ser a sequência. Então, seguindo bem certinho ali o padrão que está no gráfico, nós vamos precisar iniciar com 19 correntinhas. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aqui eu já tenho as 19 correntinhas, então eu vou dar a laçada. Vamos pular aqui a primeira, a segunda correntinha e na terceira vamos trabalhar um ponto alto. Então, aquelas 2 correntinhas que nós pulamos e trabalhando aqui esse primeiro ponto alto, nós já temos 2 pontos altos. Agora, nós temos que seguir até o final da carreira, trabalhando em pontos altos e que lá no final tenha 17 pontos no total. E aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nesta última correntinha, falta o último ponto da sequência. Então, fechamos aqui com 17 pontos.
Para iniciar a segunda carreira, eu vou trabalhar de 2 a 3 correntinhas. Eu costumo trabalhar 2 correntinhas somente, tá? Para contar como o primeiro ponto aqui da próxima carreira. Vou virar o trabalho. E agora, aqui na segunda carreira, nós vamos dividir a nossa carreira. Se nós temos 17 pontos no total, agora nós vamos ter que dividir, então, 8 pontos para cada lado. Então, aqui eu já tenho um ponto. Vou trabalhar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ponto. Agora aqui nós vamos trabalhar uma correntinha, vamos dar a laçada, vamos pular uma corrente aqui ó, na base, o ponto baixo, o ponto alto da carreira anterior. Vamos pular aqui para o próximo, vamos trabalhar mais 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar aqui o fio. E o oitavo ponto, ó. Nunca se esqueçam, fica meio escondidinho aqui. Então, nós temos mais um pontinho para trabalhar aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correntinha de separação e pulou na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos a segunda carreira. Para a terceira carreira, subo novamente 2 correntinhas. E agora, eu vou repetir aqui por mais 2 vezes essa carreira aqui de número 2, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui mais uma vez 8 pontos na sequência. Chegamos aqui onde tem aquela separação. Então, eu vou fazer novamente uma correntinha, vou pular novamente aqui, ó. Vou vir aqui no próximo ponto. Trabalho mais 8 pontos altos na sequência. Fechei a terceira carreira, agora nós vamos repetir mais uma vez essa mesma sequência, que seria a quarta carreira. 2 correntinhas, viro o trabalho, deixa eu puxar fio. Então, eu vou seguir aqui trabalhando uma sequência de 8 pontos altos. Aqui onde tem o espacinho é uma correntinha, vou dar a laçada, pulo aqui a correntinha, veio pro próximo ponto e trabalho mais 8 pontos altos na sequência. E, ó, aqui tem aquele pontinho que fica sozinho, ó. Fechei aqui. Interessante sempre contarem, tá? Você tem 8 pontos aqui e aqui. Então, aqui já trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, na quinta carreira, nós vamos repetir a quarta, só que aqui onde tem uma correntinha, nós vamos trabalhar 2 correntinhas. Então, eu subo aqui 2 correntinhas, viro o trabalho. Trabalho aqui na sequência 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, ao invés de fazer somente uma correntinha, eu vou fazer 2. Vou dar a laçada, pulo a correntinha aqui da base, venho aqui e trabalho mais 8 pontos altos na sequência.
E agora, aqui na próxima carreira, vai trabalhar um pouquinho diferente a nossa sequência. Nós vamos começar a fazer o formato da libélula, tá? Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Uma carreira em pontos altos. Aqui nós dividimos a carreira por 3 vezes. Na quarta carreira, no caso dessa sequência, nós trabalhamos com uma correntinha a mais. Agora, aqui na sexta carreira, nós vamos iniciar com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora, aqui, ao invés de trabalhar 8 pontos, nós só vamos trabalhar os 3 primeiros pontos. Então, aqui, o segundo e o terceiro ponto, tá? Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de correntinhas, e aí nós vamos trabalhar novamente os 3 últimos pontos altos aqui. Então, nós vamos agora fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas, vou dar a laçada, vou pular aqui, ó, para os 3 últimos pontos da sequência, tá bem aqui, ó. Aí, eu vou prender aqui o fio, ó, já trabalhando um ponto alto, o segundo e o terceiro. Então, nós já fechamos aqui, ó, mais uma carreira, tá? Cuidem pra fazer bem certinho, ó. Sempre os 3 últimos pontos e os 3 primeiros aqui na sexta carreira. E aqui eu trabalhei 9 correntinhas até chegar aqui. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar aqui 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vira o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, contando com as correntinhas iniciais, esse aqui é o segundo ponto alto. Vem bem aqui onde nós iniciamos as correntinhas lá, ó, trabalho aqui um ponto alto. E dentro dele eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, agora nessa carreira aqui, ó, nós ficamos com 4 pontos iniciais aqui no início. Novamente, vamos trabalhar uma sequência de correntinhas, mas agora nós vamos unir aqui, ó, essa parte de baixo com esse cordão de correntinhas, tá? Então, aqui nessa carreira, nós iniciamos com 4 pontos altos. Vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora, nós vamos vir aqui, ó, com a agulha. Lá onde nós trabalhamos aquelas 2 correntinhas, vamos passar aqui por trás a agulha. Vamos puxar a laçada pegando esse cordão de correntinha juntos. E nós vamos trabalhar um ponto baixo aqui, ó, pra prender essa sequência. Vou desmanchar aqui, ó. Fazer mais uma vez com vocês. Fiz aqui 4 correntinhas. Vou vir com a agulha bem aqui, ó, naquela última sequência onde tem as 2 correntinhas, passo a agulha por aqui, vou dar a laçada, faço um ponto baixo. Aí, novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Opa, deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. 1, 2, 3, 4. Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, lá no primeiro pontinho da carreira anterior, que nós tínhamos completado 3 pontos altos. Nesse primeiro aqui, ó, vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. Ó, então, eu trabalhei 2 pontos dentro do mesmo espaço. Igual nós fizemos aqui, nós estamos repetindo aqui. Aí, eu trabalho agora os 2 últimos pontinhos, completando 4 pontos altos no total. Então, sempre que nós fizermos de um lado, vai repetir do outro, como se fosse um espelho, né? Ó, estão vendo? Ó, já começou a ficar o desenho aqui. Agora, nós vamos fechar essa sequência, tá? Então, eu vou voltar aqui, 2 correntinhas de início, que é o primeiro ponto, viro o trabalho. Agora, eu vou completar aqui, ó, em pontos altos, os pontos da carreira anterior. Então, aqui tem o 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, ó, dentro daquele cordão de correntinhas, vou fazer mais 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos estar meio que repetindo a sequência aqui, ó, onde tinha aquela, ó, a correntinha de separação, nós estamos repetindo aqui nessa carreira, tá? Então, nós estamos completando aqui em pontos altos onde tem as correntinhas. Então, agora que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, correntinha de separação, vou vir aqui dentro do espaço, completo novamente 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. 3 e 4.
Agora, aqui nesses pontinhos, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3 e o quarto pontinho. Fica escondidinho aqui. Ó, então, praticamente, a gente fechou aqui, ó, a carreira. E agora, para fechar as nossas 9 carreiras do detalhe do nosso filé crochê, essa última carreira aqui vai ser tudo ponto alto. Nós vamos estar repetindo essa última carreira aqui, ó, a primeira, né, no caso. Então, eu subo aqui 2 correntinhas. Trabalho aqui, ó, então, o meu segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Aqui onde tem a correntinha de separação, nós vamos passar ali, ó, então, o 9º ponto, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e o 17º. Então, nós iniciamos ali, ó, com 17 pontos altos e nós fechamos com 17 pontos altos. Veja, ó, como a tensão do ponto aqui tava mais solta, que parece que já tá mais justinho, né? E aí, vocês podem ajustar aqui, ó, o quadradinho, tá? Conforme vocês forem criando, e daí vocês vão ajustando. Por conta das correntinhas aqui, ele meio que fica mais fechado aqui, mas aí vocês podem ir ajustando. Então, esse aqui é o nosso motivo, nós fechamos o primeiro. E aí, agora, nós temos que estar sempre repetindo a cada 9 carreiras. Aí, como que vocês iriam iniciar novamente? Aqui, eu já fechei, então, a carreira. Agora, vai começar aqui a partir da segunda aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar ali 8 pontos altos, correntinha 8 pontos altos. Novamente, 8 pontos altos, correntinha 8 pontos altos, mais uma vez. Na quarta vez, não esqueça que são 2 correntinhas, né? Ao invés de uma só. Aí, depois, vocês vão trabalhar 3 pontos altos, 9 correntinhas, 3 pontos altos. Na outra carreira, vocês vão trabalhar 4 pontos altos, 4 correntinhas, fecha aqui no meio, 4 correntinhas, 4 pontos altos. Aí, depois, vocês vão fechar aqui a sequência, 8 pontos, correntinha e 8 pontos, e depois fecha aqui novamente 17 pontos. Não tem muito erro, gente, é só vocês seguirem a sequência. A partir daí das próximas carreiras aqui, vocês podem estar voltando a videoaula, ou também deixei o gráfico ali, mas é bem fácil, tá? Eu creio que vocês fazendo a sequência umas 2 ou 3 vezes, você já consiga ir fazendo sozinho, nem vai precisar acompanhar gráfico, vocês já vão decorar. E aí, como eu falei pra vocês aqui na minha peça original, eu trabalhei 18 motivos, né? Então, deixa eu ver aqui onde tá escapando. Aqui o meu último pontinho, ó, então aqui eu fechei, aí eu vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto baixíssimo e eu posso cortar o fio. Ele não tem muitos acabamentos, eu acho que não ficaria interessante colocar franjas aqui e tal, eu só fiz, ó, uma sequência mesmo e é assim que eu vou usar a peça. Aí agora aqui, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou esconder então a pontinha que sobrou aqui, né? Ó, então, a gente pega aqui, vai passando aqui, ó, por dentro dos pontos, ó. Deixa eu puxar aqui. Aí, só cuida pra não deixar ele muito repuxado. Passa aqui por dentro, ó, pra fazer um nozinho. Aqui eu vou aplicar uma gotinha de cola, pra que não se solte depois. Essa cola aqui, ela é branca, mas depois que ela seca, ela fica transparente, tá? Então, caso vocês queiram usar a mesma, essa cola pano da Acrylex. Eu vou cortar aqui a sobrinha de fio. E aí, eu vou apertar aqui, ó, pra que fique o pedacinho da cola ali. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui, onde a gente começou a peça, ó. Fica o fiozinho de início, né? Então, eu vou passar aqui também na agulha de tapeçaria
e vou esconder essa pontinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever.